boa noite. Olá, boa noite. Primeira vítima do incêndio no Ninho do Urubu é enterrada no Rio de Janeiro. Flamengo nega que falta de licenças do alojamento tenha relação com o fogo. E você vai ver também. Presidente Jair Bolsonaro assina decreto de indulto humanitário a presos com doenças graves, mas exclui condenados por corrupção. Instituto Inhotim reabre 2 semanas depois da tragédia em Brumadinho. Visitantes fazem 1 minuto de silêncio pelas vítimas. Mulher é atacada a facadas pelo ex-marido em São Paulo. Ela tinha uma medida protetiva contra ele. E o projeto que fez uma cidade italiana ficar em silêncio para registrar o som de alguns dos instrumentos mais raros da história. Seja bem-vindo ao Rede TV News. A gente volta em instantes. O presidente Jair Bolsonaro continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele foi operado no último dia 28 de janeiro para a retirada da bolsa de colostomia. A repórter Beatriz Ferretti está lá, ao vivo, fala com a gente direto do hospital e conta como é que está a evolução do estado de saúde do presidente. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Mauro. Boa noite, Érica. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro está evoluindo muito bem. Ele continua internado na unidade semi-intensiva aqui do Hospital Albert Einstein e hoje recebeu uma visita rápida do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Os dois, inclusive, tiraram uma foto juntos, publicaram essa foto nas redes sociais e o ministro escreveu uma mensagem dizendo que estava alegre em ver o presidente firme e bem disposto. Um novo boletim médico divulgado hoje pela assessoria informou que Bolsonaro não tem febre, a pneumonia que ele teve está em regressão e também houve melhora nos exames laboratoriais. Os médicos também informaram que graças à boa movimentação intestinal e à aceitação da dieta líquida, hoje o presidente pôde dar início a uma dieta cremosa. Ele conseguiu se alimentar de um creme de legumes com carne e creme de pera. Bom, para evitar novas complicações, o presidente ainda está tomando antibióticos, também recebendo nutrientes pela veia, fazendo exercícios respiratórios e também aquelas caminhadas fora do quarto pelos corredores do hospital, até caminhadas até mais longas, por mais tempo do que nos dias anteriores. E apesar do encontro que o presidente teve hoje com o ministro Ricardo Salles, por recomendação médica, as visitas ao Bolsonaro permanecem restritas. Ao vivo de São Paulo, Beatriz Ferretti para o Rede TV News. Obrigada, Beatriz. E olha, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto de indulto humanitário a presos com doenças graves. Esse texto deve ser publicado agora, na próxima segunda-feira. O perdão será concedido a condenados que tenham alguma doença grave ou incurável, que exija cuidados que não possam ser prestados no estabelecimento penal, como câncer e AIDS em estado terminal. Paraplégicos, tetraplégicos ou detentos que tenham adquirido cegueira após serem presos também terão a pena extinta. O decreto, no entanto, não beneficia condenados que tenham praticado crimes hediondos, violentos, de grave ameaça, corrupção, estupro, tráfico de drogas ou que tenham envolvimento com organizações criminosas. O perdão da pena, o chamado indulto, está previsto na Constituição e é uma atribuição do presidente da República. Tradicionalmente, é publicado no final do ano. Durante a campanha, Bolsonaro fez duras críticas à prática. Inclusive, deu a entender que não publicaria esse tipo de decreto. Mas o texto é bem mais restrito que os publicados por governos anteriores. No ano passado, não houve perdão a condenados. No Twitter, o presidente também anunciou o general de Exército Jesus Correia como novo presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Na mesma rede social, Jair Bolsonaro afirmou que o Ministério da Infraestrutura irá aumentar a validade da Carteira Nacional de Habilitação, além de acabar com a obrigatoriedade de aulas em simuladores. Segundo ele, medidas que afetam caminhoneiros também serão extintas ou revistas. Bolsonaro ainda criticou o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. De acordo com o presidente, o órgão atrapalha a vida de quem transporta no Brasil. Apesar do anúncio, Bolsonaro não disse quando as mudanças vão entrar em rigor.
Rede TV News de volta. Um estudante de 26 anos foi espancado durante um trote feito por alunos da Universidade Anhembi Morumbi, no bairro da Moca, em São Paulo. Ele passava ali pela rua e não participava do trote. Rômulo Pessoa foi agredido durante a madrugada em frente à universidade. Havia uma festa no local e a rua estava cheia de estudantes. Rômulo levou várias pancadas na cabeça, no rosto e nos braços. Com a violência dos golpes, ele caiu no chão e continuou sendo agredido. Na hora que eu passei em frente à Atlética da Rinos, não sei por qual motivo, que foi totalmente inesperado, me atacaram e me agrediram. Me puxaram pelo colar, assim, tem até algumas marcas no pescoço aqui. Me derrubaram e assim que eu caí eu não tive nem reação de me proteger. Já começaram a chutar o meu rosto, eu fiquei em choque, eu fiquei inconsciente, eu desmaiei. A vítima não teve tempo de identificar os agressores e não sabe por que foi agredida. Eu espero justiça, eu espero que sejam encontradas imagens, que a gente consiga encontrar quem fez isso e que a pessoa seja punida de forma justa, né? A covardia. O inquérito foi aberto para identificar os agressores. Em nota, a Universidade Anhembi Morumbi lamenta e repudia todo ato que possa comprometer a integridade física e psicológica de seus estudantes. A instituição informa que não tem relação com o fato, pois a ação não foi promovida pela universidade ou em suas instalações. Um homem foi preso em flagrante depois de fugir em alta velocidade em um kart, pelas ruas de Sarandi, no Paraná. Segundo a polícia, houve perseguição e o motorista já estava com a carteira de habilitação suspensa. Câmeras de segurança registraram o kart passando por uma rua da cidade. Logo em seguida, passa o carro da PM. A perseguição ao kart durou cerca de 20 minutos e o piloto foi preso por resistência à prisão, embriaguez ao volante e direção perigosa. Segundo moradores, essa não foi a primeira vez que o motorista do kart usou as ruas do bairro como pista de corrida. No Zoológico de São Paulo, um macaco bugio foi diagnosticado com febre amarela. A direção do zoo e também do Jardim Botânico, que fica ao lado, orientam que apenas pessoas vacinadas visitem os parques. A Prefeitura da capital paulista disse que montou uma força-tarefa para vacinar por meio de postos volantes e de casa em casa a população que mora na região. Um homem foi preso em flagrante depois de tentar matar a ex-mulher com golpes de tesoura em São Paulo. Câmeras de segurança registraram o crime. O vídeo mostra Andréia Aparecida Rodrigues, de 43 anos, tentando fugir do ex-marido. Márcio Nogara, de 41 anos, vem logo atrás. Andréia tropeça e cai no meio da rua. O homem parte para cima dela e agride a ex-mulher com 7 golpes de tesoura. Várias pessoas estão na rua e ninguém faz nada. Depois ela se levanta sozinha e sai correndo. O agressor corre para o outro lado e em seguida um guarda aparece. O ataque aconteceu por volta de meio-dia dessa sexta-feira, aqui nessa rua, no mesmo momento em que viaturas da GCM faziam uma ronda na região. Por isso, quando o agressor percebeu a presença dos guardas, ele tentou se esconder em uma casa que estava com o portão aberto. Só que não adiantou. O homem acabou preso em flagrante e foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Uma equipe de resgate levou a vítima para o hospital. Ela recebeu os cuidados necessários e já foi liberada. O casal teve um relacionamento de 22 anos e 3 filhos. Uma das filhas, de 15 anos, contou que os pais estavam separados há um mês e que Andréia tinha uma medida protetiva contra o ex-marido por causa do histórico de violência. Ele comprou uma faca, mandava mensagem para ela por áudio, falando que ia matar ela, ia matar eu e ia matar meu irmão pequeno. Que ninguém ia sobreviver não, que depois ele ia se matar. A polícia apreendeu a tesoura usada na agressão. O crime é investigado por esta delegacia e foi registrado como tentativa de feminicídio. Eu fiquei desesperada, achei que eu tinha perdido a minha mãe, né? Na hora eu já tinha achado que eu tinha perdido a mulher da minha vida. O Instituto Inhotim, em Brumadinho, reabriu hoje com entrada gratuita em homenagem às vítimas da tragédia. O museu, referência de arte contemporânea no mundo, ficou fechado por 2 semanas por conta do rompimento da barragem da Vale. 1 minuto de silêncio e uma salva de palmas. No museu ao ar livre, o verde também é obra de arte, lugar de reflexão para a Cristina. Inhotim é um lugar para a gente vir sempre, né? Um lugar muito agradável, muito gostoso,
um patrimônio para nós aqui, mas hoje, especialmente eu em particular, hoje eu estou em oração. A Marina veio de Belo Horizonte com a família. Primeira vez, né? E acho que é um momento escolhido de forma bem especial, né? Nas galerias, o inusitado das obras surpreende. A gente ainda está com aquela sensação de luto, né? A cidade, quando a gente passa, a gente vê que está tudo assim bem para baixo. E quando a gente vê uma obra dessa, reforça aquela coisa do sentimento ruim. Mas quando a gente vai entender de fato a essência da obra, a gente percebe que aquilo ali é por amor. Isso aqui traz uma paz interior e que a vida continue e que as pessoas têm que buscar passar por esse sofrimento todo, mas a vida continua. Eu não conhecia Inhotim e estou maravilhada e ao mesmo tempo desejando que tenham todos uma paz muito grande, porque foi muito difícil o que todos passaram aqui em Brumadinho. O rompimento da barragem não atingiu fisicamente as dependências do museu, mas abalou profundamente toda a equipe que trabalha aqui. Dos 600 funcionários do Instituto, 80% moram aqui na região. Muitos deles perderam parentes ou continuam com familiares desaparecidos. O Alisson, que é condutor das visitas do museu, perdeu o padrinho e muitos amigos. Hoje encontrou consolo nos braços dos colegas. Quando entrar aqui, tentar se desligar ao máximo do que está acontecendo lá fora. E igual os entes queridos da gente que foi, creio eu que eles queriam assim também que a gente siga a vida, né? Dar um novo rumo para ela. A família da Eduarda morava no Córrego do Feijão. Ela perdeu 4 primos. Voltar ao trabalho traz um pouco de esperança e força para seguir em frente. Desfocar dessa tragédia e buscar recomeçar mesmo de onde a gente parou e reconstruir o que foi perdido, né? Investir no que a gente tem. Reabrir o Inhotim é sinalizar que existe possibilidade de reconstruir as coisas, principalmente de uma afirmação nossa de que estamos vivos, que a vida continua e que ela pode ser melhor arquitetada daqui para frente. Moradora de Brumadinho, a Clara veio com as filhas encontrar um refúgio depois de tanta devastação. Fiz muita questão de vir com as minhas filhas, com a minha sobrinha, com a minha irmã, para tentar renovar as energias aqui, que eu acho que é isso que esse lugar traz para a gente. Se você ainda não conhece, vá a Inhotim, é lindo. E o Papa Francisco pediu hoje aos fiéis que reconheçam seus pecados contra o meio ambiente. O pontífice lamentou que as pessoas ainda não tenham consciência desse tipo de pecado e lembrou que elas raramente falam disso na confissão. Francisco insistiu que a dimensão ecológica é um componente imprescindível da responsabilidade de cada um e de cada nação. 8 das 10 vítimas do incêndio no centro de treinamento do Flamengo já foram identificadas pelo IML do Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini fala ao vivo agora com a gente, direto do Rio de Janeiro, e tem mais informações e atualização dessa tragédia. Boa noite, Tony. Boa noite, Érica. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, com a ajuda dos exames de arcada dentária entregues pelo Flamengo, o Instituto Médico Legal conseguiu reconhecer a maior parte dos corpos das vítimas desse incêndio no centro de treinamento do Ninho do Urubu. Agora faltam as identificações de 2 corpos. O do Jorge Eduardo dos Santos, ele faria 16 anos no próximo dia 14, é mineiro de Além Paraíba, e o do Samuel Thomas Rosa. Ele é de São João de Meriti, aqui na Baixada Fluminense, e tinha 15 anos. Ainda há pouco, um primo do Samuel esteve aqui no Instituto Médico Legal e entregou exames complementares que podem ajudar na identificação do corpo. O Instituto Médico Legal espera identificar esses corpos apenas com exames de arcada dentária e também com digitais, e espera não usar exames de DNA, até porque o resultado poderia demorar meses. No final da tarde de hoje foi enterrada a primeira vítima desse incêndio no Ninho do Urubu, o menino Arthur Vinícius. Vamos ver na reportagem. O adeus a Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas foi no mesmo dia em que o jovem faria 15 anos. O jovem atleta foi enterrado em Volta Redonda, no sul fluminense, sob muita emoção. Realizei um sonho dele, que ele quis ir, né? Sempre foi a vida dele, o futebol, sempre. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o prefeito de Volta Redonda estiveram no local. No Instituto Médico Legal, o movimento também foi grande. As famílias das vítimas tentavam liberar os corpos dos que já haviam sido reconhecidos.
3 garotos continuam internados. Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, e Cauã Emanuel Gomes Nunes têm os quadros de saúde estáveis. Já Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos, teve 35% do corpo queimado e inspira mais cuidados. A parte vital dele está funcionando normalmente, não está precisando de nenhum auxílio de medicação, salvo a questão da intubação, que é para poder gerar oxigenação para o pulmão dele. No mais, assim, a gente está muito esperançoso. À tarde, torcedores do Flamengo se reuniram em frente à sede para homenagear os jovens atletas que morreram no incêndio. Torcedores de outros clubes do Rio prestaram solidariedade. O incêndio, que aconteceu no final da madrugada de sexta-feira, foi registrado pelas câmeras de segurança. Elas mostram que alguns dos adolescentes que moravam no local perceberam a fumaça e conseguiram escapar antes que o alojamento fosse consumido pelo fogo. Tudo aconteceu muito rápido e, em poucos minutos, as chamas destruíram os dormitórios e mataram 10 jovens atletas. Hoje, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, visitou as famílias das vítimas, que estão hospedadas em um hotel na zona oeste do Rio. Ele também participou de reuniões com vice-presidentes e ex-dirigentes do clube para pesquisar a documentação do centro de treinamento Ninho do Urubu. Segundo a prefeitura, o CT não tinha alvará para funcionar. O Flamengo pediu o documento em setembro de 2017, mas ele não foi concedido por falta do laudo de aprovação do Corpo de Bombeiros. Ainda segundo a prefeitura, por funcionar sem o alvará, o Flamengo foi multado 31 vezes, mas só pagou 10 das multas. Além disso, o clube não tinha permissão para construir edificações na área onde funcionava o alojamento. No projeto apresentado à administração municipal, em abril do ano passado, o local é descrito como um estacionamento. Hoje, o Flamengo apresentou certificações da CBF e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, atestando as condições do CT. A diretoria admitiu a falta da documentação, mas negou qualquer relação entre a tragédia e as irregularidades e defendeu a estrutura do Ninho do Urubu. Por esse alojamento, passou vários times titulares do Flamengo, jogadores consagrados, como, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, Wagner Love. Ele foi utilizado também pela Seleção Olímpica de Futebol do Brasil. Então, o que eu queria deixar claro é que nós não estamos falando no puxadinho. A Prefeitura de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, fez uma grande festa para a entrega dos kits escolares aos alunos da rede municipal de ensino. Durante a entrega dos kits escolares, o clima era de festa. Teve até desfile. De batom e tudo, Manuela já está pronta para a volta às aulas. Você achou mais bonito? Uniforme. Aí não tem mãe que não fique feliz, né? Vou resumir uma só palavra. Sensacional, muito bom mesmo. Ajuda? Ajuda bastante. Os kits escolares são definidos de acordo com o nível de ensino. Por exemplo, aqui a gente tem um kit da pré-escola. Nessa bolsinha aqui, ó, vem um estojo com lápis, tesoura, borracha, lápis de cor, lapiseira, cadernos, folha de papel sulfite, tinta guache, copo. Além disso, a criança ainda recebe o uniforme. Tem o uniforme de inverno com um casaquinho, além do uniforme de verão, meias e tênis. Ajuda bastante, tanto o kit quanto o uniforme, né? Esse início de ano, já recebendo tudo, prepara as famílias para não ter gastos com materiais básicos escolares. Porque cada ano aumenta mais o valor. E as apostilas também são de primeira qualidade e em uma escola particular seria um valor absurdo. No final, foram entregues mais de 31 mil kits aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Santana de Parnaíba. A nossa cidade priorizou a educação. E na última consultoria, na análise da revista Exame, a Urban System nos coloca como a melhor cidade em capital humano no estado de São Paulo, graças a um trabalho de excelência no ensino, na formação infantil, na formação fundamental. E só lembrando, se você quiser rever essa ou qualquer outra matéria aqui do Rede TV News, basta se inscrever no canal da Rede TV lá no YouTube, onde você pode assistir a íntegra de todos os programas, ok? youtube.com/redetv.
Em Paris, um manifestante perdeu a mão na explosão de uma bomba de gás lacrimogêneo. Foi o 13º sábado de protestos dos coletes amarelos. O homem ficou ferido durante confrontos com a polícia. Ele tentou pegar a bomba e jogá-la para longe. Já são 3 meses de protestos. A mobilização dos coletes amarelos começou contra o aumento de impostos sobre combustíveis, mas logo a pauta de reivindicações se ampliou contra as medidas de austeridade do governo de Emmanuel Macron. No Congo, na África, mais de 500 pessoas morreram no segundo maior surto de ebola da história e que já dura 6 meses. Em 2014, uma epidemia de ebola matou mais de 11 mil pessoas na África Ocidental. Na Venezuela, o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, disse que descarta autorizar a intervenção de uma força estrangeira para remover do poder Nicolás Maduro. No mês passado, Guaidó se declarou presidente encarregado do país. E pelo Twitter, o presidente americano Donald Trump anunciou hoje a data em que se encontrará com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Ele disse que será nos dias 27 e 28 de fevereiro, na capital do Vietnã, Hanoi. E olha só, Cremona, na Itália, está apoiando um ambicioso projeto de registrar digitalmente os sons de raríssimos instrumentos Stradivarius. E para realizar essas gravações aí, todos os habitantes e também turistas da cidade estão mais silenciosos, mais quietinhos. Vamos ver na reportagem do Mauro Beni. Há quase um mês, o entorno do Museu do Violino está calado. Ruas foram bloqueadas e apenas moradores são autorizados a passar. Por aqui, o único barulho permitido é dos passarinhos. Todo esse silêncio tem motivo. Conhecida pelos violinos, violas e violoncelos, fabricados nos séculos XVI e XVII, a cidade resolveu registrar digitalmente o som incomparável dessas obras-primas. E qualquer barulho externo pode atrapalhar. Quatro instrumentos foram escolhidos para o projeto, incluindo 2 de Antonio Stradivari, autor dos melhores violinos e violoncelos de todos os tempos. A ideia é evitar a perda dos sons originais. São instrumentos muito importantes para o registro no banco de sons. Naturalmente, é uma oportunidade tecnológica de hoje para que, no futuro, os sons possam ser ouvidos e usados em sua oralidade. Um Stradivarius representa o auge da engenharia do som. E até hoje, ninguém foi capaz de reproduzir os seus tons únicos. Desde o começo do ano, 3 engenheiros de som se dedicam 8 horas por dia, 6 dias por semana, no auditório com mais de 30 microfones ultrassensíveis. É incrível poder tocar instrumentos que chegam a ter mais de 400 anos. Acho que a minha emoção é a mesma que sentem os meus colegas, em poderem entrar em contato neste museu com instrumentos tão importantes. E depois de tantas gravações, o imprevisto veio de onde menos se esperava. Eu estava limpando o balcão do restaurante e deixei cair uma xícara de café e fez muito barulho, justo naquele dia. Infelizmente, a empresa teve que regravar o áudio por minha culpa. Agora, atenção redobrada para ninguém sair do tom. De Cremona, Mauro Beni para o Rede TV News. O Zoológico de Edimburgo, na Escócia, está comemorando a chegada de um bebê de uma anta malaia, um animal raro. A mãe, Sayang, deu à luz em 31 de janeiro. É o 8º bebê dessa espécie de anta a nascer em um zoológico desde 2007. O novo bichinho ainda não foi batizado e uma pesquisa no Facebook foi criada para ajudar o zoológico a decidir o nome do recém-chegado. Ai, bonitinho demais. Bom, gente, olha que informação curiosa. Aos 97 anos e depois de um acidente de carro, agora no dia 17 de janeiro desse ano, o príncipe Philip do Reino Unido decidiu entregar a carteira de habilitação dele. O Palácio de Buckingham salientou que o príncipe consorte, que tem o título de Duque de Edimburgo, tomou essa decisão
por vontade própria. Mas pode estar na hora já, né? Vamos voltar a falar sobre o incêndio no CT do Flamengo, que deixou 10 mortos no Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini está ao vivo no IML e tem as últimas informações. Atualiza para a gente, Tony. Boa noite. Boa noite, Mauro. Pois é, por enquanto aqui no IML, nenhuma movimentação de parentes. Durante o dia essa movimentação foi intensa, mas agora ninguém por aqui, nenhum parente dessas vítimas. Os dirigentes do Flamengo devem começar a prestar depoimento na segunda-feira a respeito dessa tragédia, esse incêndio no alojamento dos garotos, no centro de treinamento Ninho do Urubu. Hoje à tarde, durante o pronunciamento na sede do clube, na Gávea, o CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, não quis responder perguntas, mas ele disse durante esse pronunciamento que os aparelhos de ar-condicionado de todo aquele módulo, de onde ficavam os alojamentos, passaram por manutenção recentemente e que na madrugada da tragédia houve diversos picos de luz ali na região e isso pode ter contribuído para um curto-circuito no ar-condicionado. Repassando o estado de saúde dos 3 meninos que permanecem feridos, eles ficaram feridos e foram levados para hospitais aqui do Rio de Janeiro. O Cauã Emanuel Gomes Nunes, 14 anos, está lúcido, é o que está em melhor estado. O Francisco Diogo Bento Alves tem 15 anos, quadro estável. Esses 2 feridos estão em um hospital particular. O terceiro ferido, que é o que está em estado mais grave, sofreu queimaduras em 35% do corpo, é o Jonathan Cruz Ventura. Ele foi transferido para o Hospital Pedro II, é uma unidade de referência no tratamento de queimados aqui no Rio de Janeiro e permanece sedado. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Vamos falar um pouquinho de esporte agora em Campinas. O São Paulo enfrentou a Ponte Preta e, olha, levou a pior. Perdeu por 1-0. No Pacaembu, o Santos venceu e ainda apresentou 2 reforços para a torcida. Depois de adiar a apresentação de Cueva, o Santos resolveu colocar tudo num pacote só contra o Mirassol. Apresentou o peruano e, para a surpresa de muitos, olha ele aí, prontinho para entrar em campo. Estreia também do goleiro Everson, que veio do Ceará. Antes da bola rolar, 1 minuto de silêncio para os meninos do Flamengo. Cueva mostrou para que veio logo no início da partida, nesse lançamento para Soteldo. No cruzamento do venezuelano, Pituca desperdiçou. No segundo tempo, Cueva acionou mais uma vez Jean Mota, que não aproveitou. O peruano poderia ter se consagrado com um golzinho, mas perdeu a chance sozinho na área. E o que falar do Soteldo então? Nos acréscimos, adivinha só quem garantiu os 3 pontos do Santos? O artilheiro da Vila, Jean Mota, que está fazendo um gol atrás do outro. Final 1-0 Santos. A gente buscou o gol o tempo inteiro, nada melhor do que fazer esse gol, ajudar a equipe e sair com os 3 pontos. Foi preso hoje na Bolívia Gustavo Vargas. Ele é acusado de ter matado e esquartejado os cunhados e o sobrinho de apenas 8 anos em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, no final do ano passado. A polícia brasileira está em contato com a boliviana para trazer Gustavo para o Brasil, onde ele vai responder pelo crime. 2 homens estão presos desde que os corpos foram encontrados, suspeitos de participação nesses assassinatos. E uma exposição no Rio de Janeiro mostra o universo de um dos maiores estúdios de animação do mundo, gente. Diversão aí para todas as idades, dentro de filmes famosos como Shrek e Madagascar. Uma viagem que começa nas asas de um dragão sobrevoando a ilha fictícia de Berk. Come on, buddy. Come on, buddy. É uma emoção muito grande, tem hora que a gente fica meio zonzo, mas foi muito legal lá dentro. Dos primeiros rabiscos para as animações, um longo caminho. Na exposição da DreamWorks, o trabalhoso processo criativo é apresentado ao público. O desenho original do Shrek, por exemplo, era bem diferente do que foi para a telona. Realmente de assustar qualquer um. A aparência dos personagens queridos da garotada é só uma parte da exposição, que tem mais de 400 itens e fica até o dia 15 de abril no Rio. Aqui o público pode brincar de animador e mudar a expressão dos personagens, transformar águas tranquilas em um mar agitado, mexer com a iluminação de uma cena e, por que não,
trocar as músicas que embalam os melhores momentos dos personagens. A exposição, que já passou por 7 países, trouxe também um dos diretores da DreamWorks. Ele diz que foi muito difícil a escolha dos filmes para essa exposição, mas que considerou elementos que contam melhor a história dos 25 anos do estúdio. Depois de ter visto vários esboços virarem animações, o visitante pode fazer o que eu fiz, que é treinar as suas habilidades aqui nessa tela. Olha só, eu desenhei o Shrek e com a ajuda da tecnologia, ele ganhou vida. Alisson leva jeito e escolheu desenhar o Alex, o famoso leão de Madagascar. O estudante sonha em se tornar um profissional. Meu sonho seria, no caso, trabalhar com a Marvel, entendeu? Fazer quadrinhos para eles. Mas, claro, o DreamWorks também é muito bom. Quem sabe, Alisson, a DreamWorks pode estar de olho em talentos como você. Para o diretor, é uma maneira de garimpar o futuro da empresa e aposta alto. Segundo ele, quem sabe não esteja no Rio o ganhador do Oscar em 20 anos. In 20 years' time. Muito legal. Estava contando para o Mauro, Leitura Dinâmica faz muita reportagem de bastidores. Esses estúdios são realmente incríveis. Uma indústria milionária e fascinante, né? Impressionante. Demais. O cinema é muito bom. Se você perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente, se inscreve lá no canal da gente no YouTube. É de graça. Boa noite, bom domingo. Bom domingo.